Um dia serão todos esses. Contra somente um. O carro elétrico chegou ao mundo e vem a cada ano que se passa ganhando mais espaço na sociedade, trazendo inovação, tecnologia e um visual diferente. Muitos amantes e entusiastas de carros da geração antiga temem pelo fim do motor a combustão, que poderia causar a morte e dar fim a muitos carros que fizeram parte de uma história enorme no planeta Terra. Mas será que um dia os carros elétricos vão mesmo acabar com os carros a combustão? Embarque com a América Baixos nessa história e vamos desvendar juntos esse mistério. Mas antes não esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Antes de começarmos a falar sobre esse combate entre combustão e eletricidade, precisamos voltar no ano de 1890, onde um dos maiores protagonistas da mobilidade urbana começa a nascer, levando um bom tempo para amadurecer. Embora seja apontado como protagonista da nova era da mobilidade urbana, o carro elétrico não é invenção recente. Os antepassados de modelos como Renault Zoe, Nissan Leaf e Chevrolet Bolt remontam ao final do século XIX, com experiências que mais tarde ajudariam na caminhada dos primeiros veículos com esse tipo de propulsão. É difícil cravar quem foi o inventor ou o primeiro estudioso dos carros elétricos. Por volta de 1800, quando ainda nem existia o automóvel motorizado, inventores da Hungria, da Holanda e dos Estados Unidos imaginavam um veículo movido a bateria. Mas eles tinham um concorrente. Na mesma época, o inventor inglês Robert Anderson desenvolveu um protótipo de carro elétrico. Em 1914, ao mesmo tempo que considerava produzir um carro elétrico, o fundador da Ford, Henry Ford, iniciava a fabricação em série do famoso Ford T. O modelo celebrizou-se como ícone da indústria automotiva, mas, a um só tempo, provocou um curto-circuito no carro elétrico. Custando apenas $650, o Ford T atraiu o interesse dos consumidores, em contraste aos veículos com bateria, que saíam por $1.750. Além disso, com a descoberta de reservas de petróleo em larga escala nos Estados Unidos, o combustível ficou barato e facilmente disponível em locais em que a eletricidade não era abundante. Aos poucos, os veículos elétricos foram minguando e, na década de 1930, desapareceram das ruas. Mas a semente plantada por William Morrison teria seu tempo para frutificar. Nos anos de 1940, no período pós-guerra, a Tokyo Electric Cars, posteriormente, comprada pela Nissan, abraçou a causa dos veículos elétricos e apresentou o Tama, de 4 lugares e autonomia de 65 km. Os carros com propulsão elétrica timidamente voltavam à cena. Apesar da demora, veículos com propulsão eletrificada viram realidade com novas tecnologias e lançamentos. O Nissan Tama recolocou o carro elétrico na pauta das fabricantes, mas ainda levaria muitos anos para virar realidade. O assunto ficou adormecido até que, com a crise do petróleo de 1973, as fabricantes começaram a vislumbrar novas fontes alternativas de combustível. Durante mais de 2 décadas, as empresas passaram a modificar alguns de seus automóveis para funcionar com eletricidade. A iniciativa ganhou um aliado, em 1990, com o Acordo Ambiental Veículos Emissão Zero da Califórnia, Estados Unidos. Com ele, as montadoras que produzissem e vendessem carros elétricos obtinham benefícios. No mesmo período, a General Motors preferiu iniciar um projeto do zero e criou o EV1, com autonomia de 128 km. Mas os altos custos de produção o inviabilizaram. Marcas aceleram o desenvolvimento. Apesar do Acordo da Califórnia, os estudos sobre veículos eletrificados seguiram a passos curtos e só engrenaram de vez no fim do século XX, graças ao lançamento do Toyota Prius, em 1997. Em 2006, a divulgação de que a empresa recém-criada Tesla Motors iria produzir carros elétricos acendeu a luz amarela para as demais montadoras. A partir disso, o desenvolvimento de veículos eletrificados alastrou-se como um raio. As fabricantes não podiam perder tempo na corrida, que começava a ser dominada pela Tesla. Assim, em 2010, a Nissan apresentou o elétrico Leaf e a Chevrolet atacou com o híbrido Volt. 2 anos depois,
a Renault mostrou o hatch Zoe. Se não bastasse o fator Tesla, as fabricantes espantaram-se com a maneira agressiva como a China entrou na onda do carro elétrico, em 2008, estimulada pelo forte incentivo do governo, que quer se tornar cada vez menos dependente do petróleo. No Brasil, o primeiro veículo elétrico a chegar foi o Jaque EV40, em 2019. Os esportivos também se renderam. Hoje, os motores elétricos ocupam os departamentos de engenharia de todas as montadoras. Quem imaginaria, tempos atrás, um superesportivo movido a bateria? Pois até os automóveis de alta performance se renderam à propulsão eletrificada. Ferdinand Porsche não avançou com o P1, mas valeu a longa espera. No ano passado, a Porsche lançou o Taycan, um bólido de até 761 cavalos de potência e que acelera de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos. Já a Ford prepara a chegada do Mustang Mach-E GT, com autonomia de 378 km. Até a mítica Ferrari, veja só, já tem o híbrido SF90 Stradale. Enquanto planejam mais lançamentos, as montadoras deparam com um grande desafio que diz respeito à alma do carro elétrico: a bateria. Ainda hoje, a meta é reduzir custos de produção e, ao mesmo tempo, melhorar aspectos como desempenho, autonomia e durabilidade desse componente. A disseminação dos carros elétricos é um caminho sem volta. Os governos de vários países já estabeleceram prazos para o fim dos carros a combustão e as montadoras se preparam para virar a chave. Um exemplo é a Volvo, que decidiu substituir toda a sua linha de carros movidos a combustível fóssil pelos eletrificados. Mais de um século depois, fez-se luz em um cenário até então dominado pelos derivados de petróleo. Tesla revoluciona o segmento de elétricos. A trajetória dos carros elétricos pode ser dividida em dois períodos, antes e depois da Tesla Motors. Foi a partir do surgimento da marca americana, cujo nome homenageia o cientista sérvio Nikola Tesla, que as montadoras perceberam a urgência de ingressar no desenvolvimento de veículos eletrificados. Fundada, em 2003, por Marty Eberhard e Mark Tarpenning, a Tesla enfrentou uma série de problemas, como o desinteresse do público pelos automóveis elétricos e a dificuldade na produção de baterias de longa duração. A situação melhorou quando o investidor Elon Musk injetou 7,5 milhões de dólares na empresa, em 2004. Oriundo do mercado da tecnologia, o visionário Musk não demorou a tomar a frente de decisões importantes, como o design do modelo Roadster, em 2008. O segundo modelo, o Model S, fez mais sucesso. Lançado em 2012, o sedã 100% elétrico alcançava 250 km por hora. Os fundadores Eberhard e Tarpenning se retiram da companhia e, em 2013, faltou pouco para ela ser absorvida pela Google, por 6 bilhões de dólares. Musk seguiu em frente e, em 2015, lançou o SUV esportivo Model X, com autonomia de 474 km. O Model 3, de 2017, elevou a Tesla a outro patamar. Tido como carro popular da marca, ele custava 35 mil dólares e formou uma fila de espera de 18 meses. Mas então o que vai acontecer com os carros a combustão? Qual vai ser o futuro deles? Diante de um cenário que cedo ou tarde chegará, surge uma dúvida bastante pertinente. Afinal, o que acontecerá com os carros a combustão quando veículos movidos a gasolina não forem mais produzidos? É verdade que eles não poderão mais sair nas ruas? Infelizmente, ainda não há uma resposta definitiva para quem está aflito com essa questão. No entanto, o panorama que vem se desenhando não parece ser muito animador para quem hoje olha para o mercado de carros elétricos e torce o nariz, tanto pelas questões que já foram amplamente abordadas, altos preços, falta de infraestrutura e diversos outros motivos. Como simplesmente preferir o ronco dos potentes motores a combustão. As montadoras já estão se programando para eletrificar 100% da frota até meados da próxima década, e vários países, principalmente na Europa, já decretaram o fim dos carros a combustão dentro de prazos que variam entre 15 e 20 anos. E como o Brasil está tratando a questão? No nosso país, um projeto de lei de autoria do ex-senador Ciro Nogueira, hoje ministro da Casa Civil, tem o assunto como tema central. Está nas mãos da Comissão de Meio Ambiente. Ele quer proibir a venda de veículos movidos a gasolina e diesel no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2030.
A matéria determina ainda a proibição da circulação de veículos movidos a combustão a partir de 2040. Mas existem algumas exceções, e aí entra a boa notícia para os colecionadores, é que os carros a combustão que se enquadrarem nesse quesito poderão continuar circulando por aí. Vale lembrar que, para ser considerado um carro de colecionador, não basta ser antigo. Há muitas exigências que precisam ser cumpridas para que ele obtenha tal denominação. Elas podem ser consultadas na Federação Brasileira de Veículos Antigos, FBVA. E os carros comuns? Os donos de carros a combustão comuns, ou seja, os que não atendem às especificações para serem considerados de coleção, devem mesmo começar a se preocupar com o futuro. Só que, no que depender de órgãos como a Anfavea, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o plug não será tirado da tomada, ou ligado, no caso dos elétricos, tão cedo assim. Segundo o órgão, a ciência da necessidade de modernizar o setor em termos de eficiência energética, mas o prazo estipulado para o fim dos carros a combustão no Brasil é curto e, portanto, inviável. Em comunicado enviado ao Canaltech, a Anfavea lembrou que, em setembro de 2021, promoveu um seminário abordando justamente esse tema. Segundo o órgão, a ciência da necessidade de modernizar o setor em termos de eficiência energética, mas o prazo estipulado para o fim dos carros a combustão no Brasil é curto e, portanto, inviável. Em comunicado enviado ao Canaltech, a Anfavea lembrou que, em setembro de 2021, promoveu um seminário abordando justamente esse tema. A Anfavea lidera esse debate fundamental e inadiável, pois a indústria automotiva precisa saber como direcionar seus investimentos para as próximas gerações de veículos e para inserir o Brasil nas estratégias globais de motorização com foco total na descarbonização, comentou Luiz Carlos Moraes, presidente da entidade. Segundo a Anfavea, no entanto, antes de decretar o fim definitivo da fabricação e principalmente da circulação de veículos a combustão no Brasil, há muitos outros pontos a serem discutidos. Entre eles, destaque para qual matriz energética será adotada e qual a capacidade total dela. Em entrevista ao site Alto Papo, Marcos Vinícius Aguiar, vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, concordou com o posicionamento da Anfavea e também levantou alguns pontos que terão peso na hora de esticar o prazo para colocar um ponto final nos carros a combustão. Segundo ele, apesar de alguns centros já contarem com redes de postos de recarga, o Brasil é um país com dimensões continentais e isso precisa ser levado em conta. Não haverá, a curto prazo, uma estrutura para atravessar o país com um carro elétrico. Não vamos virar essa chave para os elétricos de uma hora para outra. Aguiar também pontuou que a estrutura atual não se tornará obsoleta enquanto os preços dos carros elétricos e a rede de recarga das baterias não forem mais acessíveis. Vale lembrar que, no Brasil, o carro elétrico mais barato à venda no mercado na atualidade em dia é o Jaque JS1, que sai das lojas por aproximadamente R$150 mil. Mesmo não sendo de uma hora para outra, a eletrificação total das linhas das grandes montadoras já tem um calendário definido. Ford, 2026, Fiat, 2030 e Volkswagen, 2035, já anunciaram seus planos, assim como algumas marcas consideradas de luxo, como a Jaguar, 2025, a Bentley, 2026 e a Mercedes-Benz, 2039. Marcas japonesas que têm boa aceitação no Brasil, como Nissan e Honda, também entraram na onda. A primeira quer versões elétricas para todos os lançamentos até 2030 e focará exclusivamente em modelos sem motores a combustão na Europa, Ásia e Estados Unidos a partir de 2031. A Honda, por sua vez, planeja ter 2/3 dos veículos híbridos ou elétricos até 2030, com 100% dos carros sem motor a combustão até 2040. Com o passar dos anos, tudo caminha para o fim dos motores a combustão, e parece que ficaremos sem aqueles roncos lindos dos motores 6 cilindros, motores VTEC e também os motores V8, V10 e por aí vai. O que nos resta é estarmos preparados para o futuro e aguardar as cenas dos próximos capítulos. Para os amantes de carros antigos fica a dúvida: será que um dia a história dos carros vai ter outro destino? Comente abaixo qual a sua opinião sobre isso, e qual dos carros você prefere, elétrico ou a combustão. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal.